A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus possa abençoar cada um neste dia, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, amém? Meu nome é Rafael Alves, sou da Igreja Assembleia de Deus em Campo Grande, Rio de Janeiro, que tem como pastor presidente nosso pastor Alessandro Malafaia, e sua esposa pastora Aline Malafaia. Eu sou da congregação de Augusto Vasconcelos, também em Campo Grande, Rio de Janeiro, que tem como pastor dirigente nosso pastor Dorico Ribeiro e a sua esposa missionária Nájila Fernandes. Nós estamos aqui, meus irmãos, nesse canal para trazer uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, que tem como material a revista trimestral da editora Betel. E nesse trimestre, meus irmãos, nós estamos falando sobre o livro de Provérbios, e esse material foi escrito pelo nosso bispo Abner Ferreira e tem nos abençoado muito. E hoje nós vamos trazer algumas informações sobre a lição de número 3, para que os nossos professores, junto com seus conhecimentos e com o auxílio do Espírito Santo, possa dar uma aula mais completa, mais robusta para os nossos alunos. E a lição de hoje nós vamos falar sobre a sabedoria de confiar no Senhor. Então, se você está chegando a primeira vez, seja bem-vindo, que Jesus te abençoe. Se você quiser, curte, compartilhe esse vídeo, comente o vídeo, fique à vontade para conversar conosco. E se você quiser, entre no site da editora Betel, para que você também saiba como adquirir a sua revista, para você fazer suas anotações e acompanhar a aula conosco, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Então vamos para a lição de número 3, que, como eu disse, é a sabedoria de confiar no Senhor. Então aqui, meu irmão, a gente já precisa entender que é sábio, né? Que faz parte da sabedoria quem confia. Quem confia em Deus é uma pessoa sábia. Por quê? Porque independente das circunstâncias, ele sabe que Deus está com ele. O grande segredo, meu irmão, que isso que eu gostaria que você já destacasse para o seu aluno já de início da aula. O grande segredo para se aprender a confiar no Senhor é andar com Ele. Você só consegue confiar em alguém que você conhece, meu irmão, que você sabe as habilidades, que você conhece a estrutura, então você confia que aquela pessoa tem condições de resolver aquele problema. É a mesma coisa, você tem um problema na sua casa, você conhece o pedreiro e você sabe que aquele pedreiro consegue resolver aquele problema, então você não entra em desespero, você simplesmente chama aquela pessoa que você sabe que tem condições de resolver aquele problema. A mesma coisa é com Deus, né? Nós não entramos em desespero diante das adversidades porque nós conhecemos a habilidade e o poder do Deus que nós servimos. Por isso, nós conseguimos o quê? Descansar e saber que Deus é poderoso para resolver aquela situação. Mas para isso, reforce para o seu aluno. Precisamos conhecer o Deus que nós servimos, meu. A desconfiança vem pela falta de conhecimento. Destaque isso para o seu aluno. Nosso comentarista, nosso bispo Abner Ferreira, nessa lição ele coloca o texto áureo que se encontra lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 5, que vai dizer: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Essa palavra é fundamental. Muitas pessoas confiam em Deus até a página número 5. Né? Quando a situação sai daquele controle dele ali, que ele acha que ali Deus pode resolver, ele vai confiando. Mas quando sai daquele controle da pessoa, ele entra em desespero porque ele não conhece mais e não confia que dali para frente Deus pode resolver. É a mesma coisa, quando você está passando mal, está sentindo mal, você sabe, está confiando, não, Deus está comigo, está no controle, vamos lá no médico. Aí o médico vai e te dá um diagnóstico que você não esperava, um diagnóstico que você acha
que não tem jeito. O médico diz que para a medicina aquilo que você tem não tem resolução. E aí cadê a confiança em Deus? É aonde a pessoa estriba no seu próprio conhecimento e diz, acabou, não tem mais jeito. Aí vem de lá desesperado, não sabe como fazer. Por quê? Confiou no seu conhecimento, no do médico, até a página 5. Quando a coisa saiu do controle, ele deixa de confiar em Deus também. Esse é o grande problema de estribar a nossa caminhada no nosso conhecimento. É por isso que as pessoas desistem de casamento, é por isso que as pessoas desistem de ministério, é por isso que as pessoas desistem das suas coisas, porque não conseguem ver saída, porque não confiam em Deus, confiam no seu próprio entendimento. Então até ali ela consegue ir no que não consegue mais ver, no que não tem mais habilidade para resolver, ela desiste e busca outra situação. Por isso a Bíblia está dizendo, não confie no seu conhecimento, vá confiar em Deus que você serve. Mas, mais uma vez, para confiar em Deus, precisa conhecer e ter intimidade com Ele, meu irmão. Esse é o grande diferencial, porque quem confia, descansa que Deus é poderoso para resolver, mesmo quando não há solução humana, quando não há solução dentro do nosso conhecimento. Aí ele traz a verdade aplicada. Viver com sabedoria expressa plena confiança em Deus. Então, para que a gente possa viver de forma plena, é aquela pessoa que confia em Deus em qualquer circunstância. E o texto de referência, ele traz Provérbios, capítulo 3, de verso 5 em diante, e o verso 23, e aonde vão dizer, confia no Senhor de todo o teu coração e não estribe no teu próprio conhecimento. Reconhece, destaque esse verso de número 6, reconhece em todos os teus caminhos e ele endireitará a tua vereda. Então aqui é o passo fundamental. Quando nós confiamos em Deus, a gente vê Deus em tudo que acontece conosco. A gente vê a mão de Deus permitindo e no controle de tudo, mesmo nas situações adversas. O grande diferencial é que as pessoas que só confiam em Deus no momento, ele só vê Deus quando as coisas estão boas. Ah, Deus está me abençoando, está dando tudo certo, Deus está comigo, que maravilha. Mas quando as coisas dão ruim, dá problema, aí a pessoa acha que Deus abandonou, que Deus não está olhando por ele, e aí ele tenta resolver com seus próprios méritos. Mas a Bíblia está nos ensinando a reconhecer, está nos dando uma orientação a tudo que acontece, você vê que a mão de Deus está ali e tem um propósito para aquilo que está acontecendo. Então, mesmo que pareça ser ruim, Deus tem controle sobre isso aí. Por isso, os grandes heróis da fé não se desesperaram e não largaram a caminhada, porque sabiam que Deus estava com ele, mesmo na fase difícil. É por isso que a Bíblia diz que José, foi para a casa de Potifar, foi para o cárcere, mas a Bíblia diz o quê? Que Deus era com José. Deus era com José na casa de Potifar, lá na cárcere, quando ele virou governador, Deus era com José. Então, por isso, José seguiu firme, porque ele conseguia ver Deus mesmo no sufoco, mesmo na luta. Ele reconhecia Deus em tudo. Quando nós reconhecemos Deus, a mão de Deus em todas as circunstâncias, a gente descansa e vê. Deus está no controle, Deus tem um propósito, e eu não sei por que estou passando por isso, mas Ele sabe. Então, vamos seguir em frente. Então, destaca aí para o seu aluno esse verso de número 6. Reconhecer em todos os nossos caminhos a mão de Deus e saber que Ele pode endireitar, que Ele vai endireitar os nossos caminhos, as nossas veredas. Por mais que hoje pareça que está tudo bagunçado, parece que está tudo fora do lugar, parece que nunca mais a coisa vai ajeitar. Mas quem conhece que é Deus que está trabalhando em cada situação, confia que lá na frente Ele vai ajustar e vai botar você no trilho novamente. Por isso,
Davi vai falar lá no seu cântico de vitória, que ele vai dizer que Deus desembaraçou perfeitamente o seu caminho. Por quê? Porque ele sabia que mesmo na luta, mesmo ali naqueles momentos de dificuldade, nas coisas que estavam acontecendo e ele não entendia, na perseguição de Saul, nas perseguições do inimigo, e o caminho de Davi estava todo embaraçado. Quem olhava dizia, isso nunca mais vai ajeitar, isso nunca mais vai acertar. Mas Davi continuou firme, porque sabia que Deus estava no controle de tudo, e depois ele vai reconhecer que Deus desembaraçou perfeitamente o caminho dele, ajustou as veredas e colocou Davi no caminho e aonde Deus queria que Davi chegasse. Então isso traz confiança para nós, quando nós reconhecemos que Deus está no controle, que Deus está montando, que Deus está preparando, por mais que a gente não entenda hoje, Deus está nos conduzindo para um objetivo, para um local que Ele quer que a gente chegue. Então, quem reconhece isso, consegue viver melhor, confiando em Deus, e aí ele consegue descansar e saber que Deus está na condução da sua vida. Então, destaque aí para o seu aluno. Na lição, meu irmão, capítulo 1, nosso comentarista vai dizer: confie no Senhor em todo tempo. Então, ele já inicia, como eu falei lá no início, dizendo que confiança é um sentimento de segurança na sinceridade ou na competência de alguém. Mas como é que eu vou conhecer a sinceridade e a competência de alguém? Andando com essa pessoa, vivendo com ela, tendo intimidade com ela. Aí você vai saber que é boa, que aquela pessoa é boa nessa situação, como eu dei o exemplo do pedreiro. Você só sabe que o pedreiro é bom que você vê as coisas que ele fez, você anda com ele e aí você sabe que aquele problema da sua casa, ele tem condições de resolver, porque você já viu ele resolvendo problemas iguais em outras casas. Então, para isso, a gente tem que confiar em Deus. Para a gente conseguir confiar em Deus, nós precisamos conhecer a Deus que nós servimos. É aqui que é o ponto-chave, meu. Muitos não confiam em Deus porque não conhecem, não sabem as habilidades de Deus, não conhecem a sinceridade de Deus, não conhecem o amor de Deus, não conhecem a presença de Deus, porque não tem intimidade com Ele, não busca Ele, não conhece a palavra dEle, não conhece os mandamentos dEle, não conhece as promessas dEle, por isso não consegue confiar, vive na angústia, vive na ansiedade e bota o pé pela mão porque tenta resolver e aí se estriba no seu próprio conhecimento. Então, meu irmão, para confiar em Deus o tempo todo, o segredo é conhecer a Ele. Destaque aí para o seu aluno. Porque quem confia no Senhor tem o quê? Paz, meu irmão. A paz que excede todo o nosso entendimento. Veja o que Jesus falou. Não se turbe o vosso coração, crê somente em mim. Não vou lhe dar a paz que o mundo dá. Eu dou uma paz diferente. A minha paz, você vai ter tranquilidade mesmo quando tudo está pegando fogo. Meu. Esse é o diferencial. Quem confia no Senhor tem paz. Essa paz aqui é ultra circunstancial. O ímpio mesmo, a pessoa do mundo que não tem intimidade com Deus, que não tem aliança com Deus, ele só tem paz, ele só tem sossego quando as coisas estão bem, quando ele tem dinheiro, quando ele tem saúde, quando está tudo normal, aí ele tem paz. Mas quando as coisas saem do trilho, o que eles fazem? Eles vão para as drogas, eles vão para a bebida, eles vão para a prostituição, eles vão para o suicídio. Por quê? Porque a única forma de ter sossego, de preencher o vazio, de tentar acalmar aquele ambiente que saiu do controle deles. Então, quem confia no Senhor consegue ter a paz ultra circunstancial, porque mesmo não estando no seu controle, eles confiam que Deus vai mudar a história, mudar o cenário, que Deus é poderoso para entrar e mudar cenário, mudar a situação, e ele descansa e vive em paz
que Deus está no controle. Veja o exemplo de Eliseu e Geazi naquele monte. Quando os inimigos cercaram toda a base do monte, eles estavam lá em cima. O Geazi entrou em desespero. Por quê? Porque ele não tinha intimidade com Deus. Ele olhou as circunstâncias com os olhos humanos. Com os olhos humanos, a circunstância era irreversível. E aí, o que aconteceu? Ele perdeu a paz. Porque a paz de Geazi estava baseada nas circunstâncias favoráveis humanas. E aí, quando ele viu os inimigos tudo lá embaixo, pronto para matar ele e o profeta, o que ele fez? Ele entrou em desespero, ele perdeu a paz. A paz dele era superficial, baseada nas circunstâncias favoráveis. Enquanto Eliseu, o homem de Deus, que tem intimidade com o Senhor, mesmo vendo aos olhos humanos que estava tudo fora do controle, a Bíblia diz que ele estava em paz e tranquilidade. Por quê? Ele conhecia Deus, ele tinha intimidade com Deus e ele via o agir de Deus. Então ele via com os olhos espirituais. E ele sabia que muito mais era Deus que estava com ele do que com aqueles inimigos que estavam lá embaixo. Então o segredo aqui foi confiar em Deus, porque Eliseu conhecia. Então isso trouxe o quê? Paz. A diferença é clara. A Bíblia diz que Geazi estava em desespero e Eliseu estava em paz. Por quê? Porque Eliseu conhecia e sabia que Deus estava com ele ali. Então, destaque aí para o seu aluno, meu. Aí depois a gente vê que o nosso comentarista ele vai dizer que a gente pode ter confiança em Cristo porque ele é um amigo confiável. Jesus cuida de nós. Ele é o nosso pastor. Por isso ele vai dizer que nós somos 100% dependente dele mesmo. Então, quando a gente sabe que Deus diz que a gente é dependente dele, que Deus se apresenta como nosso amigo, como nosso pai, como nosso criador, como nosso marido, como nosso provedor. Por isso o Salmo vai dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então você confia que ele é nosso amigo, que ele vai cuidar, que ele nos ama, ele quer o melhor para nós, ele tem prazer em nos abençoar. Então ele é um amigo que tem condições de nós confiarmos nele. É um amigo confiável, meu irmão. Por isso a Bíblia diz que ele é refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Então, um amigo confiável é Jesus. Por isso a gente pode ter paz e confiar nele. Depois, a confiança lança fora todo medo. Exatamente nesse mesmo contexto que nós falamos de Eliseu e Geazi. Como ele tinha confiança, como ele sabia que Deus era amigo dele, como ele sabia que tinha intimidade e ele estava em paz com Deus mesmo, o que ele fez? Ele viveu confiável ali e não teve medo da circunstância adversa que eles estavam vivendo ali. Esse é o diferencial. Quando nós sabemos em quem temos crido, quando temos intimidade com Deus, meu irmão, nós não temos medo do adversário e da circunstância adversa, por mais feia que esteja. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abidnego? Foi exatamente isso. Eles não tiveram medo quando o rei mandou a fornalha esquentar 7 vezes mais, porque eles conheciam Deus, eles sabiam que Deus era poderoso para proteger eles daquela situação. E mesmo que Deus deixasse eles morrerem ali naquela situação, eles sabiam que tinha um lugar melhor para eles ao lado do Senhor. Isso é confiar em Deus. Confiar é saber que Deus tem o melhor para nós. Mesmo que Ele permita que a gente morra, Ele tem o melhor para nós no céu, meu irmão. Então você confia que Ele tem o melhor para nós aqui na terra, o melhor para nós lá no céu nos esperando. E o que Deus decidir, está bem decidido. Por isso que Sadraque e Mesaque não tiveram medo, e por isso que Estevão também não teve medo. E qual foi o final? Estevão morreu apedrejado, mas continuava firme, vendo o Senhor ao lado do Pai.
E o Sadraque, Mesaque e Abidnego, o Senhor achou por melhor salvar eles. Os dois casos era confiança e os dois casos sabia que Deus tinha o melhor para ele. No caso do Estevão, Deus tinha plano para que Estevão fosse para o céu naquele momento. Sadraque, Mesaque e Abidnego, o plano do Senhor era restaurar, era salvar eles dentro da fornalha. Os dois viveram o melhor de Deus, por isso não temeram e continuaram firme na obra. Isso é saber, isso é não ter medo, porque sabemos que Deus está cuidando de nós, independente do desfecho, meu. Independente do que vai acontecer, se vamos viver, se vamos morrer, se vai restaurar, se não vai restaurar, Deus sabe o melhor para nós, meu irmão. Então, quem sabe, quem conhece Deus, não tem medo do final, não tem medo do desfecho, porque sabe que Deus tem o melhor para cada um de nós e a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Amém? Então, guarde isso no seu coração. Assim a gente fecha o capítulo 1 e vai dizer que a confiança em Deus deve ser uma realidade em nossas vidas, independentemente das circunstâncias. Mas para que tenhamos confiança, frise mais uma vez isso com os seus alunos. Para que tenha confiança em Deus, tem que ter intimidade com Ele, tem que conhecer as suas habilidades, tem que conhecer o seu amor, tem que ter intimidade, tem que andar com Ele. Esse foi o diferencial desses homens, de Eliseu, de Estevão, de Sadraque, Mesaque, Abidnego, tantos outros dentro da Bíblia. Eles conseguiram superar o medo e superar os problemas, porque conheciam o Deus que serviam, meu irmão. Então, esse é o diferencial para que a gente possa ter confiança no Senhor. Então, destaque aí para o seu aluno. Depois, no capítulo 2, ele vai falar: confie na providência do Senhor. Aqui é outro diferencial, é para quem conhece Deus e sabe que Deus provê o que a gente precisa. Por isso ele diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, porque a presença de Deus garante tudo aquilo que nós precisamos. E um grande exemplo de confiar na providência de Deus foi o que nós vimos o pai da fé, Abraão, fazer quando o Senhor pediu o seu filho Isaque como holocausto, como sacrifício. A Bíblia diz que na hora que ele sobe no Monte Moriá para entregar o sacrifício, na hora dele ir fazer, ele fala para os dois moços que estavam com ele: vocês esperem aqui, porque eu e o menino vamos subir, vamos adorar e vamos retornar para junto de vocês para voltar para casa. Então Abraão, ele sabia que Deus tinha mandado e Deus tinha pedido para matar o filho dele, que ele ia ter que matar Isaque. Mas o Abraão sabia que Deus tinha providência, que Deus era poderoso para prover a ressurreição de Isaque. Por isso ele teve segurança, ele sabia que Deus era Deus de providência. Por isso, quando o menino pergunta: pai, onde está o cordeiro para o sacrifício? Aí Abraão diz: o cordeiro para si, Deus proverá. Essa é a confiança. Por isso ele sabia que Deus poderia prover a ressurreição de Isaque. Ele poderia matar Isaque ali, cumprir a vontade do Senhor, e Deus era poderoso para ressuscitar o menino lá na mão dele e ele voltar com o menino para dentro de casa. Por isso ele teve a paz, ele teve a confiança. Então vamos confiar na providência de Deus mesmo. Confiança é uma expressão de fé. Por isso foi que Abraão falou: eu vou subir, eu, menino, mas nós vamos voltar nós dois. Mas ele sabia que Deus tinha mandado matar o menino. E ele disse: vou voltar nós dois. Por quê, meu irmão? O que acontece? Quando se fazia o sacrifício, se colocava fogo. Então, aquele cordeiro imolado ali, a pessoa não trazia o corpo do cordeiro de volta para casa, não, meu. O cordeiro era incinerado naquele altar e acabou. A pessoa voltava de mão vazia, porque o cordeiro ficou lá, virou cinza. E Abraão diz, com certeza, para aqueles dois moços:
eu vou subir, eu e o menino, e nós vamos voltar, nós dois. Não é trazendo o corpo de Isaac estirado, não, meu. Ele ia voltar com Isaac vivo, porque ele confiou que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac. Então isso é expressão de fé, mas só tem fé, só consegue acreditar no Deus da providência quem conhece o Senhor, quem tem intimidade, tem experiência com Deus, meu irmão. Abraão já conhecia Deus, Abraão já tinha visto a promessa do Senhor se cumprir. Abraão já tinha experiência com Deus de ter tido um filho com mais de 100 anos, meu. De Deus ter se apresentado para ele, dado promessa e cumprido. Então isso aí trouxe fé para Abraão. Por isso, nos tempos de hoje, com as tantas incertezas, tantas dúvidas que nós vivemos, como vai ser amanhã, como vai ser o governo, é ano de eleição, quem vai render, quem vai ser o próximo presidente, como vai ficar o salário, isso e aquilo, tantas incertezas no mundo, o crente vive em paz e segurança, porque independente de presidente, independente de cenário mundial, independente se tem guerra, se não tem guerra, se está em paz, se não tem paz, o crente sabe que a vida dele é controlada por Deus e se precisar, Deus provê tudo que ele precisa para comer, para beber. Por isso ele diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, ele me faz chegar a águas tranquilas, ele refrigera a minha alma, ele faz tudo que eu preciso para caminhar. Por isso eu confio e tenho paz, porque eu tenho fé que ele está comigo, e quem tem Jesus tem tudo que precisa, porque ele garante tudo aquilo que é necessário para nós, porque o pastor sabe as necessidades da ovelha. A ovelha não caça, a ovelha não busca comida, a ovelha não enxerga bem, a ovelha não escuta bem, a ovelha é totalmente vulnerável, meu irmão. Tudo ela precisa do pastor. E elas vivem lá em paz, porque sabe que na hora da sede o pastor vai estar, e na hora da comida o pastor vai estar, e na hora do perigo o pastor vai estar, e na hora que ela estiver suja o pastor vai limpar, vai desembaraçar as lãs. Então ela vive em paz ali, a ovelha vive tranquilo e está tudo certo, que ela confia no pastor. Vai lá e olha o rebanho de ovelha. Vê se elas ficam quicando lá, nervosa, latindo, se saltando lá, fazendo barulho no desespero. Não, elas são calmas mesmo. Elas confiam. Você olha o rebanho, tá todas elas em paz lá. As ovelhinhas tranquilinhas, não se mete, não fica desesperada, não fica fazendo barulho, não faz nada, porque ela sabe que o pastor tá ali, vai livrar, vai guardar e tudo tá tranquilo. Elas vivem em paz, porque expressam a fé, que sabe que o pastor está cuidando delas. É assim que nós temos que ser também, meu. Então, descansa no Senhor, mesmo que as dúvidas, as incertezas, você não conhece o dia de amanhã. Viva hoje em paz. Amanhã Deus proverá. Então, guarde isso no seu coração. 2.2, meu irmão. Confiamos por causa da presença de Deus. Confiar é que saber que Jesus está ao nosso lado, meu. É saber que Jesus está caminhando conosco, que Ele está cuidando, que Ele sabe o que você está passando, que Ele está vendo, que Ele não é indiferente, que Ele caminha ao seu lado, né? Como acontece naquela analogia, né? Naquele texto, né? Que as pessoas sempre falam das pegadas na areia, que você olha e só vê 2 pegadas e você diz, poxa, Senhor, eu estava no deserto, na luta, eu estava andando sozinho. O Senhor diz, não, essas 2 pegadas que você está vendo no chão aí, não são seus pés não, são os meus. Eu carreguei você no colo, meu irmão. Coisa linda, porque quem confia, Deus sabe que está do seu lado. Quem confia em Deus é porque sabe que Deus está ao lado dele, meu irmão. É a presença de Deus que faz a diferença. Por isso Davi vai dizer, olha, tira tudo, mas não tira de mim o teu espírito, a tua presença. É a alegria da tua presença que me dá força, que eu sei que tu está comigo, que vai me livrar, que vai me guardar,
Quem confia em Deus, confia porque sabe que Deus está ao lado dele, mesmo quando você não vê, mesmo quando não tem som, mesmo quando não tem resposta, mesmo quando você não está vendo nada, parece que está tudo escuro, tudo igual. Quem confia em Deus sabe, Ele está aqui do meu lado, Ele está comigo, Ele está me sustentando, Ele sabe o dia de amanhã e na hora certa Ele vai se levantar ao meu favor. Foi isso que Jó falou. O cenário de Jó era terrível, o cenário de Jó era catastrófico, mas ele sabia, Deus que eu sirvo está comigo, e na hora certa, Ele vai se levantar a meu favor como meu Redentor. Como que muda a história, o que transforma cenário, é redenção, é mudança, e Jó fala sobre isso, porque ele confiava que a presença de Deus estava com ele, meu irmão. Então isso é que nós precisamos entender. Mas para que a presença de Deus esteja conosco, temos que fazer a nossa parte, obedecer, amar, estar com Deus, ter intimidade, ter fome e sede de Deus. Temos que fazer a nossa parte como Jó fazia. Por isso ele sabia que a presença de Deus estava ao seu lado. No tópico 2.3, a confiança em Deus nos torna perseverantes. Isso nós vemos na lição do trimestre passado, na vida de Neemias. Homem perseverante. Todo mundo falando que não ia dar, que não tinha jeito, que não sabia, que não ia fazer. Os inimigos falando, a raposa vai derrubar, isso aí não vai dar em nada, você está perdendo tempo. E ele dizia, Deus está aqui, a boa mão do Senhor está conosco, a boa mão de Deus vai dar força, a boa mão de Deus vai prover. E aí ele vê que o rei provê tudo que ele precisa, e você vai vendo que Deus está com ele, e aí ele é perseverante naquela obra, e Deus dá vitória, independente dos fatores contrários, independente do cenário adverso. Ele falou, comecei eu fazendo a grande obra, não vou largar, não vou parar até terminar a reconstrução desses muros. Ele era perseverante porque ele confiava que Deus estava com ele, que era a vontade de Deus fazer aquilo ali, que Deus estava junto. Por isso eles perseveraram e conseguiram concluir aquela grande obra, porque confiava que a presença de Deus estava com ele. Assim tantos outros exemplos mesmo. Você vai ver o próprio Isaac, né? Quando os filisteus ali entulhavam os seus poços, quando os inimigos entulhavam os seus poços, ele não brigava, ele não discutia, ele cavava outro poço, porque ele sabia que o Deus que estava com ele é que dava vida ao poço. Meu. Era o dono do poço que estava com ele não estava preso ao poço, mas ele estava preso ao dono do poço, ao dono da água, ao dono da bênção, a quem fazia toda a diferença. O inimigo entulhou, o inimigo tomou, ele seguia em frente, porque ele sabia que quem garantia a água do poço não era a sua força, não era a sua pá, não era ele que fazia, garantia a água ali, não. Ele sabia que quem garantia era o Senhor, e ele sabia que aonde ele cavasse, ia sair água, porque o dono da água estava com ele. Meu. Isso é perseverar por confiar na presença de Deus, por confiar que Deus está conosco, nos garantindo a vitória e preparando a providência que a gente precisa. Por isso, você não precisa discutir, você não precisa se bater, você não precisa resolver com a sua própria força. Deus está comigo, Ele abre outra porta. Levaram tudo, Deus me dá tudo novo. Me roubaram tudo, não preciso brigar. Deus dá tudo novo, Deus faz de novo, porque o dono de tudo está comigo. Por isso o salmista diz, Davi vai falar, o Senhor é o meu pastor e nada me falta. Porque onde Jesus está, meu irmão, Ele garante tudo que a gente precisa. Não se desespere, só confie em Deus, porque Ele é dono de tudo, o que a gente precisa está na mão dEle. Então guarde isso no seu coração. E aí a gente termina o tópico 2, o capítulo 2, dizendo que a vida é uma corrida de obstáculos, mas a confiança em Deus nos ajuda a superá-los, meu irmão. É Deus que supera os obstáculos da vida para nós. Você só caminha e Ele passa com você como ovelha, né? Ele pega no colo, Ele bota no cantinho, Ele passa junto, Ele conduz
para que você consiga passar. Não sou eu nem você que superamos o obstáculo com a nossa força. É Deus que providencia para que a gente passe por eles. Então, descansa no Senhor, porque Ele garante a vitória. Amém? E o capítulo 3, para a gente já finalizar, vai dizer: confie na proteção do Senhor. O nome do Senhor é Torre Forte, meu irmão. Para Ele correrá o justo e estará em alto retiro, meu irmão. Ele é torre, Ele é fortaleza confiável, uma proteção que nós sabemos que está. Os que confiam no Senhor possuem uma fonte perene de descanso para a alma. Destaque isso aqui: fonte e perene. Fonte é aquela coisa que nunca acaba, é fonte. Toda vez que você vai, tem água lá. E perene, para sempre. Então o Senhor é fonte confiável, Ele é proteção confiável. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Mas para confiar nessa proteção, confiar no Senhor, mais uma vez eu destaco, precisamos conhecer a cada dia mais o Deus que nós servimos, para que a gente não viva na ansiedade, na expectativa, como vai ser amanhã, como vai ser depois, o que vai acontecer. Quando a gente confia na proteção de Deus, a gente descansa e deixa Ele conduzir o espaço, porque Ele é torre forte, Ele é socorro bem presente na hora da angústia, Ele é fortaleza para aqueles que nele confiam. As leis de Deus nos guardam. Lembra lá de Deuteronômio? As bênçãos para os obedientes? Aqui mora um ponto-chave. Muitas pessoas não confiam no cuidado e na providência que Deus vai resolver. Não é porque eles não conhecem, eles não sabem que Deus pode fazer, não. Muitos não confiam porque não obedecem às leis, porque não vivem conforme os mandamentos do Senhor. Dão legalidade para o inimigo. Então, na hora do aperto, eles não têm certeza como está a caminhada deles com Deus, e aí fica com medo de Deus não proteger, de Deus não guardar, porque eles não estão em conformidade com a palavra, eles não estão em obediência. Por isso, o inimigo ganha legalidade e a pessoa não vê o livramento de Deus. Porque quando nós obedecemos a lei do Senhor, é promessa de Deus nos livrar, nos guardar, nos esconder, nos dar descanso, nos proteger, nos abençoar, fazer prosperar, porque aquelas bênçãos para os obedientes, porque a lei de Deus foi feita para que a gente obedeça e tenha vida através dela. O relacionamento com Deus é condicional à obediência. A obediência traz a nossa calma e a nossa confiança. Então, muitas pessoas vivem aí no desespero porque não estão em obediência 100% às leis do Senhor. E aí fica com medo de Deus não proteger, de Deus permitir que o inimigo pegue, porque não estão confiando em Deus, como Deus fez com Israel. Quando Israel foi destruído, quando Israel foi levado para o cativeiro, não foi porque Deus não quis proteger, não. Foi permissão de Deus como consequência da desobediência deles. O Senhor é que deu eles na mão de Nabucodonosor. A Bíblia é clara em falar isso. Foi Deus que entregou, porque eles eram desobedientes. Na desobediência não tem proteção. Na desobediência você quebra o elo, você quebra aquela redoma que Deus te coloca. Você dá legalidade para o inimigo e as coisas acontecem de ir para o cativeiro, do inimigo destruir, porque não estão firmes na presença. Por isso o profeta Joel vai dizer: olha, se vocês se converterem de todo o vosso coração, o Senhor reverte o quadro. Deus muda a história, muda o cenário. O Senhor não guarda rancor, meu. Deus não guarda rancor, não guarda mágoa. Ah, não, Deus só quer que você tome uma posição de obediência. Se obedeceu, se converteu, deixou o pecado, se arrependeu, o Senhor retorna para nós. Porque quando a gente obedece, a gente se achega para Deus. Quando se achega para Deus, Deus se achega para nós. Então, quando a gente obedece, a gente se aproxima do Senhor. A confiança nos faz obedecer a Deus.
Então a gente, quando confia no Senhor, a gente obedece aos seus mandamentos. Eu tenho certeza que na obediência as bênçãos de Deuteronômio capítulo 28 vão vir sobre a minha vida. Então eu vou amar o Senhor e vou obedecer os seus mandamentos. Aqui é o ponto-chave. Foi Jesus que disse: aquele que crê nos meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Esse é o ponto. Muitas pessoas dizem que amam a Deus, mas não guardam seus mandamentos. Não guarda seus mandamentos, não confia em Deus, não consegue descansar, não consegue ter paz, não consegue confiar no Senhor. Então não é só dizer que ama, precisa obedecer. O amor faz a gente obedecer a lei de Deus. E a gente confia que obedecendo às leis do Senhor, o Senhor só tem o melhor para nós e o céu está nos aguardando. Então, a confiança na obediência faz a gente confiar em Deus. Então, destaque aí para os nossos alunos e saiba que os mandamentos do Senhor são bênçãos para a nossa vida. Então, quando a gente obedece os mandamentos, a gente confia que Deus vai estar nos abençoando, nos protegendo, provendo, nos guardando, nos livrando, andando conosco, e assim a gente confia que Ele é poderoso para fazer tudo aquilo que a gente precisa para a honra e glória do Senhor. Então, a confiança em Deus faz a gente obedecer os seus mandamentos. Sabemos que foi Deus que criou a lei, foi Deus que criou os mandamentos, e para aqueles que obedecem, Deus tem bênçãos para nos dar. Então, essa confiança faz a gente obedecer os mandamentos do Senhor. Amém? Então, glória a Deus, você tem uma aula extraordinária. Reforce para o seu aluno. É sábio. Quem tem sabedoria, ele confia no Senhor, para poder viver nesta terra, descansando, viver em paz, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus por isso. Mas o segredo para aprender a confiar no Senhor é conhecer Ele em todas as coisas, reconhecer Ele nos seus caminhos. Então, guarde isso, destaque isso para o seu aluno, que você tenha uma aula extraordinária na presença do Senhor. Amém? Que Deus abençoe e até a próxima videoaula, se assim o Senhor permitir. Fique com Deus. Tchau, tchau.